Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é ética e compliance nos negócios. Tópicos a serem abordados nesta aula: riscos da falta de um programa efetivo, benefícios de um programa de compliance. Bom, aqui eu trouxe alguns dos últimos escândalos, e pontos que envolveram empresas que faltaram nessa questão de ética e de compliance nos negócios, Aqui o caso da Siemens, que pagou multa de 1 bilhão de euros por estar envolvida em casos de corrupção mundo afora. A gente tem os casos da Petrobras, que são aí muitos do trabalho da Operação Lava Jato, e a FIFA também, que teve aí algum tempo envolvida em escândalos de corrupção mundo afora, com dirigentes presos, enfim, que implicou até inclusive em dirigentes da FIFA do Brasil. Então, duas grandes organizações aí, três grandes organizações, Siemens alemã, Petrobras brasileira e a FIFA, que é mundial, com sede lá na Suíça, também envolvida, e a Operação Lava Jato, que com certeza foi a maior, e tem sido a maior operação da Polícia Federal no combate à corrupção no Brasil. Então a gente percebe que compliance custa, mas a reputação não tem preço. Essa frase, compliance costs, reputation is priceless, é do antigo presidente da Siemens Mundial, que quando, por conta dessa questão de estar envolvida em atos de corrupção, teve que criar um programa gigantesco de compliance mundo afora, que influenciou inclusive a lei brasileira, para prevenir esse tipo de problema. E aí ele teve, obviamente, a cobrança dos acionistas, dizendo que estava se gastando muito dinheiro para criar um programa desse tipo, e ele disse que, compliance custa, sim, claro, você precisa fazer investimento em pessoas, em sistemas, em procedimentos, em tudo isso, mas reputação não tem preço. Quando você investe no programa de compliance, você está preservando a reputação e o nome do seu negócio. E aí eu queria trazer aqui algumas questões que fortalecem, que mostram o benefício que existe no programa de compliance e também, claro, as punições que a empresa pode ter se ela não tiver um programa muito bem desenhado e muito bem implementado. Em abril de 2015, a Controladoria Geral da União, que é o atual Ministério da Transparência, ela emitiu a Portaria 910 de 2015, que ela traz três regras relacionadas aos processos administrativos e acordos de leniência. Ficou muito conhecido também esse termo, acordo de leniência, que é aquele acordo que a empresa decide cooperar com a justiça, e suaviza a sua punição, ou seja, ela revela todo o esquema que existia por trás, enfim, e ela ganha de alguma forma um benefício, de não pagar 100% das multas, enfim, tem uma atenuação aí. Isso é um acordo de leniência. E também ela traz a Instrução Normativa 1/2015, que estabelece uma metodologia para cálculo da receita bruta e os impostos a serem excluídos para fins de cálculo de multa, ou seja, já se tem o arcabouço legal e prático de como é que você calcula a multa caso a sua empresa seja enquadrada na lei anticorrupção e tenha que pagar eventualmente alguma multa. Já tem aí todo o arcabouço para se chegar ao valor da punição que você vai sofrer. A Instrução Normativa 2, de 2015, ela trata do registro de informações do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, ou 6, Cadastro Nacional de Empresa Punida, ou seja, a sua empresa, se eventualmente for punida na lei de corrupção, ela vai constar de um cadastro negativo de empresas que não têm boas práticas de governança. E isso já tem aí estados e municípios que têm regulamentado essa lei a partir das suas respectivas esferas. Então, quer dizer, os estados também e municípios já estão começando a se organizar para eventualmente punir as empresas que não se adequem a essas instruções normativas e a própria lei anticorrupção. Então, um programa de compliance, ele visa algumas questões, Ele visa prevenir a ocorrência de atos ilícitos, ou seja, a lei existe para que se regulamente o que você deve fazer. Lembra na primeira aula quando a gente falava sobre lei, moral e ética, A lei é o que você deve fazer. Então, quando você institui a lei, você está querendo o quê? Prevenir a ocorrência, o que você deve fazer.
Também visa proteger a empresa e os funcionários, porque, claro, se a empresa sofre uma multa, ela vai ter problemas financeiros, eventualmente ela pode até acabar tendo que demitir funcionários, então é uma lei também que está visando proteger a empresa e os funcionários, e também busca estabelecer um ambiente limpo para os negócios, né? Quando você regula todo o mercado, você melhora as condições de negociação, fica tudo mais transparente, enfim, a sociedade ganha com isso. Também ela visa, né, criar uma atmosfera saudável entre funcionários e parceiros de negócio, uma relação onde você saiba o que você deve e o que você não deve fazer, cria uma relação até de proteção, né, contra retaliações, enfim, e atenua a eventual sanção prevista em lei, caso alguma pessoa ou um terceiro cometa um ato em nome da empresa. Então, quer dizer, um programa de compliance também existe para atenuar uma punição que você possa ter caso você seja enquadrado dentro da legislação. E aí, ao ter um programa de compliance muito bem estruturado, isso vai atuar como defesa, né, para atenuar uma eventual punição que você possa ter. Alguns benefícios que um programa de compliance traz, ele traz segurança e tranquilidade para os sócios, conselheiros e diretores estatutários, né, ou seja, melhora a governança e controle interno, então você passa a ter uma segurança maior de que a sua organização está fazendo a coisa certa e que você não vai ter nenhuma punição. Também existe a possibilidade da atração de talentos, né? Cada vez os melhores profissionais querem trabalhar em ambientes limpos, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa que está manchada por ter cometido um grande ato de corrupção. Então você também tem essa possibilidade aí de você atrair talentos para a sua organização, se você tem um programa de compliance robusto. Um outro benefício é a redução expressiva de fraudes, roubos, desvios de conduta, melhora processos, produtividade, clima organizacional, ou seja, se você está mostrando para a empresa que está fazendo a coisa certa, tudo isso tende a ser melhorado. Um outro benefício que existe, né, também é a questão de prevenção, inibição e detecção de fraudes, ilicitudes e desvios de conduta, porque se você tem um programa estabelecido lá com um hotline, onde as pessoas podem denunciar se você fizer alguma coisa errada, existe um controle social, então isso também tende a melhorar. E, eu não sei se você sabe, mas estatística mundial, 5% do faturamento bruto das empresas são perdidos anualmente com fraudes e roubos internos. Ou seja, toda empresa tem algum problema em maior ou menor escala com roubos internos. Roubo de material de escritório, né, falsificação de documentos, né, aquela pessoa que pede um reembolso de um almoço e o reembolso era R$30, ela coloca na nota 38, enfim, coisas desse tipo. Isso tudo resulta em 5% de faturamento bruto perdido nas organizações. Quando você tem um programa de compliance, até por conta da fortaleza que é criada, as pessoas tendem a se autorregular e não querer cometer esse tipo de ilicitude. Então, quer dizer, você também melhora o seu resultado, porque ao mostrar que você tem mais controle, as pessoas, né, mais intencionadas não cometem mais esse tipo de delito, e aí você ganha também, inclusive ganha dinheiro, né, porque você deixa de ter algumas perdas. Com apenas parte das fraudes eliminadas, o sistema de compliance terá resultado financeiro para a empresa. Ou seja, você vai gastar dinheiro, claro, para investir, para criar um programa, mas com a redução das perdas, praticamente você paga um programa de compliance. Outro ponto que é importante, né? Ele acaba se tornando um seguro, né, que evita o acontecimento de uma catástrofe. Então, quer dizer, você faz isso no dia a dia, de forma proativa, você acaba evitando um problema que pode acontecer de uma catástrofe, de você estar envolvido numa operação aí, gigantesca, enfim, ter toda a reputação da sua empresa desmanchada por uma pequena parte que cometeu um ato ilícito. Então ele acaba sendo também como um seguro, né? É uma proteção para a empresa e para os indivíduos, né, contra multas, né, perdimento de ativos, proibição de captação de investimentos públicos, enfim, tudo aquilo que você deixaria de ter caso não tivesse um programa de compliance, porque você foi enquadrado aí na lei de corrupção e você deixa de ter todas essas possibilidades. O programa de compliance vai evitar que você tenha esse tipo de situação, né? Inclusive aí para os sócios e conselheiros, né? Então você pode até ter casos de multa ou casos eventualmente de prisão. Então um programa de compliance vai evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? E para os demais empregados é a perda do emprego, porque dados, né, por exemplo, da Operação Lava Jato, de grandes construtoras,
que tinham lá milhares de funcionários, né, quando começou a operação, e depois essas empresas reduziram enormemente a quantidade de pessoas. Por quê? Porque perderam obras, perderam contratos, enfim. E aí uma empresa que tinha eventualmente 30 mil funcionários, hoje tem 5 mil funcionários, né? 25 mil funcionários foram demitidos por conta de uma pequena parte da empresa que se envolveu em atos de corrupção. Então, um programa de compliance vai combater esse tipo de situação, vai trazer esse benefício para as organizações. Você tem também o fortalecimento da imagem, reputação e valor da empresa. A empresa na Bolsa de Valores, que tem um forte controle, com certeza ela é melhor avaliada do ponto de vista, né, de ações, enfim, né, ela vai ter um posicionamento diferenciado se ela coloca essa bandeira do compliance, do combate à corrupção, como uma das suas bandeiras importantes, então ela vai ter uma avaliação melhor. A criação de um ambiente limpo, né, com reflexos positivos no cotidiano da empresa, então isso também é importante. Então, inibe, né, assédio e favorece o respeito e o bom relacionamento entre as pessoas. Se eu sei que eu tenho um hotline que eu posso denunciar eventualmente aquele gerente que está que está assediando moralmente, né, ou até sexualmente algum funcionário, se eu sei que eu tenho um controle efetivo e que pune as pessoas que se utilizam dessas práticas, isso melhora, claro, o ambiente de trabalho das pessoas. Isso gera bem-estar, satisfação dos funcionários, melhora o orgulho das pessoas em trabalhar naquela empresa, né? O clima organizacional também se fortalece e aumenta a capacitação de atrair e retenção de talentos, que a gente já falou, né? Então, uma empresa que tem uma boa reputação, claro que ela vai atrair os melhores talentos. Melhora de processos de governança e aumento da produtividade, né? E em caso, inclusive, de satisfação das pessoas, e antecipação de exigências óbvias, né? Por exemplo, futuramente os clientes vão exigir isso das organizações, assim como foi todo o trabalho, né, de sustentabilidade, que hoje o próprio cliente cobra da organização que ela tenha práticas de sustentabilidade. Isso também vai ser uma exigência em pouco tempo do cliente cobrar que ela tenha práticas e procedimentos no combate à corrupção, além de que os próprios bancos e eventualmente o BNDES vai exigir que você tenha um programa de compliance para te conceder empréstimos ou não. Então, a sociedade vai amadurecendo, vai compreendendo melhor o que é o tema, né? É um tema global, não é um tema brasileiro, tem inúmeras iniciativas buscando isso, então claro que vai se melhorando o ambiente e as pessoas começam a cobrar isso das organizações, né? Resumindo, a gente vai ter redução de custos e melhoria de resultado, mitigação de riscos, fortalecimento da imagem e do valor da empresa, melhoria do clima, dos processos e produtividade. Esses são benefícios que você tem ao criar um sistema de compliance na sua organização, né? Então você tem todo um arcabouço aí de leis, né, de agenda da ONU, de Global Compact, enfim, tem muita gente envolvida buscando melhorar o ambiente de negócio, melhorando trazer um combate mais efetivo à corrupção, porque a corrupção sim é um dos grandes males que afetam, um dos grandes males, né, que afetam a humanidade, né? Todo o dinheiro que é desviado deixa de ir para uma boa causa e acaba indo favorecer poucas pessoas. Então, quer dizer, combate à corrupção é uma coisa que veio para ficar, está na agenda global e cada vez mais será exigido das empresas. E aí eu deixo aqui para vocês um link de uma entrevista com o Wagner Giovannini, que eu já recomendei o livro dele aqui ao longo do curso. Uma entrevista que eu fiz com ele, falando aí exatamente sobre programas de compliance. O Wagner Giovannini é um consultor de compliance, talvez um dos maiores aí do Brasil, autor de livros e conferencista, enfim. Então ele fala bastante sobre o programa, quais são os benefícios, como implementá-lo, e tenho certeza que vai ser importante para você aprender ainda mais além do curso ao assistir essa entrevista. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre ética e compliance nos negócios. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!